Fala Digiescolhidos, tudo bem com vocês? E hoje vamos conversar um pouco sobre Digimon Frontier. Eu acho essa temporada fantástica, ela tem detalhes muito incríveis, trouxe muito para a história de toda a franquia Digimon, coisas que são usadas até hoje em todas as temporadas, porém eu quero falar sobre uma possível continuação de Frontier e por que isso seria tão perfeito. Então, já deixa um like aí se vocês puderem, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Vamos começar então? Vambora! Antes da gente começar a conversar sobre essa possível continuação, eu quero explicar uma coisa muito importante sobre Digimon Frontier para vocês. Eu acho que muitas pessoas já sabem sobre isso, mas ao mesmo tempo tem outras que não fazem nem ideia. Quando Digimon Frontier estava passando na televisão japonesa, eles tinham ideias de criar uma temporada enorme, com muitas coisas fantasticamente incríveis, com evoluções para todos e fusões, entre muitas outras coisas. Porém, graças a eles não terem dinheiro para estar investindo ainda mais na temporada, no meio do caminho eles acabaram tendo que tirar várias coisas e diminuir a quantidade de episódios. Então, se você já assistiu Digimon Frontier, você sabe que muitos dos escolhidos não alcançam as mesmas evoluções que os dois protagonistas principais. Então, evoluções duplas, e depois evoluções Anciente, e depois a fusão do Susanomon e por aí vai. Todo mundo sabe que era para todos eles terem se fundido, e todo mundo ter ajudado, e talvez até deles terem colocado outros escolhidos no meio do caminho, mas isso não aconteceu. E a gente teve sim uma temporada incrível, uma temporada fantástica, mas ela poderia ter sido muito melhor. E a gente sabe disso graças a vários detalhes que se mantêm na franquia Digimon até hoje. Então agora que todos vocês já sabem dessa história aí, vamos falar um pouco sobre essa possível continuação e por que eu acho que ela seria tão incrível. Sempre que o assunto de continuar uma história de Digimon surge, poucas vezes eu vejo Digimon Frontier sendo mencionado. Eu acho que isso se deve ao fato de que o final de Digimon Frontier, spoilers para aqueles que ainda não assistiram, traz pra gente uma história que parece bem finalizada, onde todos os escolhidos voltam para o mundo real, os Digimons deles, que nem eram Digimons direito, eram meio que transformações deles, voltam para o mundo digital de alguma maneira, e a gente fica por aí. E depois a gente tem poucas menções de continuações do que está acontecendo e por aí vai. Porém, ao mesmo tempo, eu acho que, como eu disse, ela é uma temporada perfeita para ter uma continuação. Eles teriam com certeza que criar algumas coisas e por aí vai, mas isso nem é tão difícil. Mesmo assim, ela tem muitos detalhes que podem ser trazidos de volta para fazer com que a gente tivesse uma história fantástica, uma história ainda melhor para Digimon Frontier e talvez aquelas coisas que a gente não viu durante o Digimon Frontier e que muitas pessoas esperam até hoje, que aparecem, por exemplo, às vezes em alguns jogos de videogame e jogos de cartas e por aí vai. Então, vamos começar com cada uma dessas coisas. A primeira coisa que não poderia faltar numa continuação de Frontier são as evoluções duplas para os outros escolhidos. Então, todo mundo que assistiu aquela temporada sabe muito bem que quando as evoluções duplas começaram a aparecer, aquilo se tornou exclusivo dos dois personagens principais. E isso, na minha opinião, não deveria ter acontecido. Mesmo que eles tenham deixado a temporada menor porque eles precisavam, eu acho que aquilo era muito importante para todos os personagens e para todo mundo que é fã de Digimon. Inclusive, eles tinham criado essas outras evoluções duplas para todos eles. Você encontra eles em jogos de videogame, em jogos de cartas, até em outras histórias, animes e mangás aparecendo por aí, mas dentro daquela temporada, para aqueles escolhidos, isso nunca aconteceu. E eles são Digimons incríveis, com certeza. Então, numa continuação, com certeza mostrar que eles já alcançaram as evoluções duplas de alguma outra maneira, ou trazer essas evoluções duplas para eles graças a essa nova história, isso seria essencial. Talvez até evoluções Anciente, né? Como a gente vê, por exemplo, para o Kaiser Greymon e o Magna Garurumon, fazer com que cada um deles tenha uma diferente, com fusões de 10 espíritos cada um de maneiras diferentes. Eu não acho que seria impossível, seriam ideias incríveis e todo mundo que é fã de Digimon ia gostar. Próximo da lista, fazer com que o Susanomon fosse realmente uma fusão de todos os Digiescolhidos principais dessa temporada. Porque mesmo que o Susanomon tenha aparecido às vezes e parece que todos eles estão ajudando,
eles mostraram pra gente apenas os dois protagonistas se fundindo com todos os espíritos de todo mundo, e aí surgiu Susanoo. Eu acho que eles poderiam ter feito isso de uma maneira melhor. Cada um deles tinha alguns espíritos diferentes, todos eles juntos poderiam fazer essa fusão todas as vezes que ela fosse acontecer. Eu acho que isso é sim muito importante, e numa história futura, uma continuação de Frontier, todos eles juntos, dominando talvez os seus espíritos melhor, suas transformações de maneira melhor. Isso seria extremamente possível e seria muito legal de ver acontecendo. Em seguida na lista, seria muito incrível a gente ver o que realmente está acontecendo no mundo digital depois do fim de Digimon Frontier. Porque eu acho que todo mundo sabe, todo mundo que assistiu aquela temporada, que o mundo digital de Frontier foi um dos que mais sofreu. Aconteceu basicamente um apocalipse lá. E quando o mundo digital ia voltar ao normal de alguma maneira, eles não mostraram pra gente o que aconteceu. Então talvez, voltando a essa temporada, voltando a essa história, para que a gente visse o que está acontecendo no mundo digital, quais são as coisas novas, quem é que está cuidando de todas as coisas e por aí vai, seria fantástico. Seria um dos melhores mundos digitais a se voltar com uma nova história, com certeza. Outra parte extremamente importante são os amigos Digimons que os escolhidos fizeram durante a história. Então, por exemplo, o Bokomon e o Niimon, que acompanhavam eles, né, o que está acontecendo com eles no mundo digital, mas não só eles, os 3 grandes arcanjos também. Porque no final da temporada, os 3 grandes arcanjos basicamente tinham revivido e eles estavam evoluindo novamente, digamos assim. Então talvez, eles voltando para o mundo digital, eles já tenham se tornado os 3 grandes arcanjos, ou estejam a caminho de passarem por todas as evoluções e então chegarem nos níveis que eles tinham antigamente e possam começar a proteger o mundo digital mais uma vez. Acho que isso seria incrível de ver acontecendo e talvez fosse o ponto principal da história por trás de uma continuação do Frontier. Eles trazerem de volta os 3 grandes arcanjos, a forma original deles, para que eles possam voltar a proteger o mundo digital, talvez sejam até mais poderosos do que no passado. O próximo ponto são os Cavaleiros Reais e os 7 Lordes Demônios. E é muito importante a gente lembrar que ambos os grupos fizeram parte de Digimon Frontier de uma maneira muito importante, inclusive, porque foi quase a primeira vez que a gente viu eles como grupos, de certa forma. Então talvez o Lucemon voltando de alguma maneira junto com o resto do grupo. A gente viu, por exemplo, o Lord Nightmon e o Dynasmon aparecendo e eles trabalhavam por Lucemon. Ver o que aconteceu depois disso, se os Cavaleiros Reais voltaram de alguma maneira diferente no futuro, se os dois ainda são Digimons ruins, se eles foram punidos pelo Yggdrasil, pelo deus do mundo digital, sei lá. Eu acho que seria incrível ver mais sobre esses grupos voltando no mundo digital após tudo o que aconteceu naquela história. Muito importante também para uma continuação de Digimon Frontier seria talvez ver outros escolhidos, novos escolhidos aparecendo junto com os antigos. Mas quais? Será que a gente teria novos personagens sendo criados? Ou talvez aqueles humanos que apareceram em Digimon Frontier, né? A gente vê outras pessoas que foram mandadas para o mundo digital e que não foram exatamente escolhidas. Então talvez eles surjam usando outros dos espíritos daqueles Digimons que foram derrotados, por exemplo, na história original. Se eu não me engano, esse era um dos propósitos daquela história, que surgissem novos escolhidos no meio da temporada, mas isso acabou não acontecendo graças à temporada ter sido mais curta do que o planejado originalmente. Então talvez isso fosse um ponto muito importante, surgirem novos escolhidos que ajudem eles, que tenham suas próprias histórias. Eu acho que seria fantástico, muito parecido talvez com Digimon Adventure 2. Eu não estou dizendo que os personagens principais do Frontier original seriam deixados de lado de forma alguma, apenas que a gente teria novos escolhidos com novas histórias e por aí vai. E então, de escolhidos, é graças a tudo isso que eu acredito que uma continuação para Digimon Frontier seria incrível. Mas eu quero saber de vocês. Vocês acham que uma continuação para Digimon Frontier seria legal? Deixa aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.